Olá, boa noite, como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Aquela é geral e aquela ali é a minha direta, né? Aquela é geral, aquela é direta. Aquela é geral, aquela é direta. Geral, direta. Olá, como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, o primeiro programa ao vivo do ano de 2025. Programa Opinião. A gente começa nesse instante aqui com muita satisfação, muito amor, muito carinho e cheios de esperança, de expectativa de que seja um ano necessariamente bom. Paulo, o que é um ano bom para você? Bom, um ano bom para mim é aquele no qual estejamos gozando de muita saúde, não é? Tenhamos respeito uns aos outros, que tenhamos boas oportunidades, que aproveitemos as boas oportunidades, não é? Que ganhemos muito dinheiro, que façamos uso desse muito dinheiro. Eu não sei o que é muito dinheiro para você, talvez aquela quantia suficiente que dê para você tocar sua vida de forma decente, confortável, junto aos aqueles que você ama e que te amam também, né? Então, feliz novo ano para você, ainda em tempo, já que de 365 páginas, esse livro chamado 2025 está em sua 6ª página, hoje, dia 6 de janeiro de 2025. Então, tem muitas páginas pela frente ainda e você pode escrever a sua página, sua história e escreva em letras garrafais coisas positivas. Eu torço para que todas elas sejam bem encaminhadas, que deem certo, exitosas, que lembra? Aquilo que você tanto queria em 2024, aquilo que não deu certo, que dê certo agora, porque tem tempo para tudo, não é? Inclusive para você correr atrás. Eu disse correr atrás, por quê? Porque nada cai do céu, exceto avião sem gasolina, chuva, não é? Então, você tem que ir atrás, as coisas não acontecem assim, não vem no seu colo. Então, já que a Mega Sena da virada não deu certo, né? Então, vamos correr atrás, tem muitas oportunidades por aí, aquela coisa que quem sabe faz a hora. Eu sei que não está fácil, emprego não está fácil, as coisas estão um absurdo, né? Os olhos da cara. De todo modo, a gente tem que reclamar, não vai adiantar, tem que dar os pulos, tem que buscar, tem que fazer de tudo para ser feliz. E seja feliz, é o que eu desejo a você, não é? Eu quis só dar uma boa noite, acabei discorrendo, porque são coisas que eu realmente desejo e desejo a você nesse comecinho de ano. Eu quero muito estar acompanhando, né? Ter a oportunidade de, quem sabe, até noticiar coisas boas na sua vida ou de forma coletiva na vida da maioria das pessoas, na minha condição de jornalista, trazer boas notícias aqui com o nosso programa Opinião. Ok? Combinado? Entendeu, né? Então, arregaçar as mangas aí e ir atrás que vai dar tudo certo, se Deus quiser. E eu tenho certeza que Ele quer. Ele sempre quis, não vai ser agora que Ele vai deixar de querer, né? Só que Ele faz a parte dele, você tem que fazer a sua também. Que nem eu falei, e cai do céu? Praticamente nada, você tem que ir atrás, tem que fazer por merecer também. Faça a sua parte, que Ele, o zeloso guardador, já está fazendo, faz tempo a parte dele. Dito isso, professor Lourenberg Alves, satisfação em começar mais um ano com você, do seu lado. Eu tenho um orgulho de ter o professor Lourenberg como meu amigo, meu parceiro de bancada, meu companheiro, que daqui a pouco vai estar comemorando comigo e com você e com todos nós 5 anos de programa Opinião. Bom novo ano para você, meu caro, e boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Eu desejo mesmo para você, meu Paulo, você é um grande parceiro, um grande amigo,
E eu aprendo muito. Paulo tem uma experiência simplesmente extraordinária do ponto de vista de jornal e de jornalismo. Eu aprendo bastante com ele. E o amigo telespectador, eu vou repetir e vou reforçar o convite para estar conosco por mais esse ano de 2025, ajudando-nos a fazer o programa. E eu reforço o convite. Então, você é a estrela maior, como o Lourenberg sempre encerra a sua abertura aqui, né? Você é a razão maior do nosso trabalho. Esse trabalho que a gente faz aqui, eu disse agora há pouco que a gente vai estar completando 5 anos de programa Opinião, lá em abril. Estaremos completando 5 anos de programa. Imagina isso, para nós é muito importante, gratificante estar aqui com você a cada noite. E sempre tem uma boa entrevista, sempre tem boas informações, aquelas informações que às vezes não são tão boas assim, né? Porque a gente não controla. De repente a informação sobre o aumento da gasolina não é uma notícia boa, mas é importante você saber. Então, a gente está aqui para trazer as informações e levar até você as informações, seja elas quais forem, desde que sejam fidedignas, verdadeiras, porque nós trabalhamos com a verdade. Então, daqui a pouco, em abril, o programa Opinião completa seus 5 anos. E esse ano de 2025, a gente já tem aí no radar aí ótimas entrevistas aqui, de governador, prefeito, senador, o pessoal todo da Assembleia, das câmaras municipais, o pessoal da economia, da cultura, enfim, tem relevância. Então, esse relevante estará conosco aqui no programa Opinião, trazendo informações, preenchendo sua noite com informações de qualidade no nosso programa Opinião, né? Opinião na TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Já vieram tantos, né? E continuarão vindo bastante, todos os mais importantes agentes ligados diretamente à notícia. Como, por exemplo, hoje aqui o novo líder do prefeito na Câmara Municipal, aliás, é novo mesmo, porque está começando aí um novo mandato e o prefeito de Cuiabá, Abílio Brunini, escolheu Dilemário Alencar para ser seu líder lá no Parlamento Municipal. E o Dilemário está conosco aqui hoje. O Dilemário é o nosso primeiro entrevistado ao vivo no programa Opinião, né? E com ele a gente vai conversar sobre, além, evidentemente, dessa condição de líder, né? Tem uma série de assuntos aí ligados às decisões mais recentes aí do prefeito Abílio. Também teve eleição na Câmara, escolha dos representantes, dos presidentes das comissões, enfim, tem muita coisa, tem muito assunto. Eu já vou cumprimentar aqui vereador Dilemário Alencar. Bom tê-lo aqui, boa noite. Em tempo, feliz novo ano para você, viu? Para sua família, que seja um ano saudável, produtivo. O povo agradece se for produtivo. E abençoado por Deus, acima de tudo, viu? Me conta, rapaz, as novidades do parlamento. Eu vou começar, obviamente, já que eu já enunciei, não é? Essa situação pela qual a grande parte dos cuiabanos está preocupada, que é a situação dos servidores públicos. O prefeito Abílio hoje reuniu a imprensa. Vou pegar o boa noite do Dilemário já. Antes de você responder, vereador, eu vou pedir uma fala do Abílio, mas eu quero cumprimentá-lo primeiro. Bom tê-lo aqui, feliz novo ano. Feliz ano novo para você também, para o professor Lourenberg, para toda a população de Cuiabá, Mato Grosso, que Deus possa nos abençoar, nos dar sabedoria para novamente estar aí à frente aí da Câmara Municipal, junto com os demais pares, que a gente possa ter dias melhores, né, lá na Câmara, para que a gente possa, de fato, trabalhar a favor da população de Cuiabá. Feliz ano novo para você, viu, Paulo? Para você, professor. Amém. Que Deus nos abençoe. Eu recebo. O Abílio, o prefeito Abílio, hoje ele reuniu a imprensa, ele falou a respeito dessa questão aí do salário dos servidores públicos, né?
sobre atraso, essas coisas. E eu não sei para onde eu começo, eu vou começar com a fala de quem? Eu vou começar pela ordem cronológica aí. Bom, eu vou começar porque eu tenho um vídeo também do Emanuel Pinheiro, ex-prefeito, ele rebatendo, inclusive, essa alegação de que deixou dívida, que não deixou não sei o quê e tal. E aí ele tem uma falinha do Emanuel. Vamos colocar primeiro, Boca, a fala do Emanuel e depois a gente vem com a fala do Abílio, aí o Dilemário comenta as duas. Por favor. Passando por aqui para falar sobre o pagamento da folha salarial dos servidores da Prefeitura de Cuiabá do mês de dezembro. Muita informação desencontrada, confundindo a cabeça da população e dos próprios servidores. Começaram divulgando um número, terminaram com outro, mas, no fim, eu acredito que tenha sido um equívoco, coisa normal mesmo de início de mandato, com poucas informações, mas acabaram confirmando aquilo que eu já havia dito. Deixei em conta 33 milhões de reais para se priorizar o pagamento da folha salarial. O mês de dezembro foi um mês atípico. Vocês são testemunhas que durante 7 anos e 11 meses sempre paguei antecipadamente o salário dos servidores públicos da Prefeitura, no último dia útil do mês corrente. A Constituição Federal prevê que o pagamento dos servidores públicos deve ser feito até o 5º dia útil do mês subsequente. Como o mês de dezembro teve muitos compromissos, várias folhas, atraso de repasses, então tive que fazer um planejamento com toda a responsabilidade. Planejei o pagamento da folha salarial dos servidores para o 5º dia útil do mês subsequente, como manda a Constituição, ou seja, o próximo dia 8 de janeiro, quarta-feira. Para isso, deixei 33 milhões em caixas que estão aqui, recursos no Fundo Municipal de Saúde, do ICMS, do Fundeb, Fundo Municipal da Educação, além da receita própria. E fora isso, programei, já está planejado, que vai entrar até o dia de se pagar a folha, recursos da atenção básica na saúde, vai entrar recursos do ICMS, da receita própria e do IPVA. Todos esses recursos somados ao que eu já deixei em caixa pagam até o 5º dia útil de janeiro o salário líquido de todos os servidores públicos da Prefeitura. Portanto, não existe salário atrasado na Prefeitura de Cuiabá. Sempre priorizei os servidores públicos e vocês sabem disso. E a minha gestão sempre foi marcada por uma gestão que sempre priorizou as pessoas. Então é isso, minha gente. Bola para frente. Bola para frente com o Contorno Leste, com o Mercado do Porto, com o Aquário Municipal e tantas obras que aí deixamos e que o nosso sucessor deve dar continuidade e melhorá-las mais ainda. O que importa é atender a população. Esse é o posicionamento do Emanuel Pinheiro, ex-prefeito de Cuiabá, quanto a essa questão, especialmente da folha salarial dos servidores cuiabanos. Vou emendar logo a fala do glorioso prefeito Abílio, que aí o Dilemário já comenta as duas partes aqui. Põe, por favor, aí o que o Abílio, nosso prefeito, disse hoje em entrevista coletiva, Boca. O prefeito Abílio Brunini, do PL, ficou mais de 2 horas conversando com a imprensa em sua primeira coletiva no Salão Nobre do Palácio Alencastro. Abílio explicou em detalhes por que adotou a drástica medida de decretar calamidade financeira em Cuiabá por 180 dias. A prefeitura, segundo Abílio, tem um déficit mensal de 40 milhões de reais e um crescimento nas contas públicas desde 2017 que supera e muito o que o município arrecada. Além do decreto de calamidade financeira, o prefeito Abílio Brunini e sua equipe econômica adotaram mais 2 medidas. A criação de uma comissão de gestão de contratos. O secretário dessa comissão vai cuidar justamente da renegociação de todos os contratos firmados pela prefeitura com fornecedores. E também a criação de um conselho fiscal, onde o próprio prefeito será o presidente, mas contará com a participação de servidores, vereadores e também representantes de outras entidades e até do Poder Judiciário, para apontar medidas e soluções financeiras e fiscais para o município. A meta de Abílio Brunini é economizar 100 milhões de reais nos próximos 100 dias de gestão e conseguir dinheiro para honrar dívidas recorrentes e a curto prazo,
que passam de 1 bilhão e 600 milhões de reais. O Conselho do Servidor traz internamente o servidor público, o próprio, e não o sindicato, e não a associação, e não o conselho, não nada disso. Cada um já tem sua representatividade. Sindicato faz sindicato, conselho faz conselho. Nós queremos o servidor participando desse conselho, para que a transparência de todos os dados, de todos os assuntos que referem ao servidor, seja debatido por eles e eles nos encaminhem as propostas, as soluções e as medidas. E eles estejam por dentro das próprias informações econômicas da prefeitura de como fazer. Por quê? Porque o servidor público, muitas das vezes, fica representado apenas por sindicatos, fórum e etc. Nós vamos fazer que ele também tenha a sua própria voz dentro da gestão. Então, ele vai poder participar da gestão, ter acesso aos números da gestão, compartilhar os dados da gestão com cada categoria. Sobre a coleta de lixo, o prefeito explicou que a Locar, empresa responsável pelo serviço, cobra uma dívida de contratos passados de 41 milhões de reais. Mas a mesma empresa firmou outro contrato nos últimos 30 dias e é esse que está em vigor. E por isso não faz sentido abandonar o lixo nos bairros da capital. O prefeito deu um prazo de 24 horas para que a coleta fosse retomada, sob risco de rompimento do contrato. Você fez um contrato novo. Esse contrato novo, se você não coletar, nós vamos tirar. Porque você está abandonando o contrato novo. E foi a sua escolha fazer um contrato novo. Então, se você fez um contrato novo que está em vigor há 30 dias, execute o serviço do contrato novo. Ah, mas ele não está me pagando. Pô, tem 30 dias. A lei fala que a gente pode até 90 dias para pagar. Mas a gente vai buscar pagar dentro do prazo certinho. Certo? Mas se você suspender o pagamento, o funcionamento, abandono do contrato, deserta unilateral, a gente vai seguir os caminhos. E se tiver que trocar empresa, trocar empresa. Eu não vou ficar refém de nenhum CNPJ. Cuiabá não vai ficar refém de nenhum CNPJ. Ou faz o serviço, ou segue o compromisso, ou a gente busca outro caminho. Sobre os salários de dezembro em atraso, a prefeitura apresentou um calendário com a entrada dos recursos e prometeu quitar a folha integralmente no dia 10 de janeiro. O valor da folha é de 62 milhões e 900 mil reais. A gente só terá dinheiro no caixa e vocês vão ver o extrato dia a dia, tá bom? Para não falar, o Abílio está falando que não é. Só vai ter dinheiro no caixa para pagar o equivalente à folha, que é quase 63 milhões de reais, no dia 10. É o dinheiro que tem. E o dinheiro caiu no caixa para pagar, vamos pagar. Não vamos parcelar o salário do servidor. Não vamos escalonar o salário do servidor. Não vamos fazer nada disso. Entre vários outros assuntos, o prefeito falou do corte de secretarias em uma reforma administrativa e avisa que não vai mais criar a Secretaria de Tecnologia e Inovação por falta de dinheiro. Sobre promessas de campanha, Abílio também garantiu que não vai autorizar aumento do IPTU esse ano e nem da tarifa do transporte coletivo. Não terá aumento da tarifa de transporte. Não terá. Mas por que o senhor está falando isso? Porque eu fiz as contas. Não precisa. Não terá aumento na tarifa do transporte. Não tem aumento de IPTU. Não terá aumento do IPTU. Ah, mas a gente está precisando melhorar a receita. Sim, mas não podemos tentar melhorar a receita aumentando a inadimplência. Nós precisamos oferecer mecanismos de que a pessoa possa conter a inadimplência e melhorar a base da receita. Então, uma das coisas que a gente já está conversando com o Marcelo do SIC são propostas de renegociação de dívidas passadas. A gente ainda não sabe o dia que a gente vai apresentar essa proposta, mas a gente vai casar as propostas de renegociação das dívidas passadas com o pagamento em dia do IPTU. Aí, portanto, as duas posições aí do ex e do atual. Dilemar Alencar, líder do atual prefeito. Eu vi alguns pontos, acabamos de acompanhar alguns pontos importantes aí abordados. Eu acho, dentre os principais pontos, saúde, a coleta de lixo e essas duas boas notícias aí, na minha opinião, é não aumentar nada. Não vai ter aumento de imposto, nem de IPTU e nem de nada. Não vai ter. E aí a pergunta inicial, antes de você comentar os dois posicionamentos aí. E falou de 100 milhões ali, não falou? De levantar isso em 100 dias. Como fazer isso? Como conseguir recursos, não é? Sem aumentar impostos, obviamente.
como conseguir esses recursos para honrar os compromissos que existem aí, alguns inclusive pendentes? Olha, eu penso que com a administração austera, uma administração que define a roubalheira que era comum na gestão anterior, eu penso que você administrando de forma transparente, com responsabilidade e parando de roubar, é possível sim fazer essa economia de até 100 milhões de reais. Eu estou muito otimista. O Abílio ele já está escancarando os números da Prefeitura de Cuiabá, vai dar uma abertura total para a imprensa acompanhar esses números. E veja, só vou dar um dado aqui para vocês que pode ser pequeno, mas pode representar o tamanho que era a barbaridade dos desvios de dinheiros na Prefeitura de Cuiabá. A Prefeitura colocou, por exemplo, pontos para a iluminação fotovoltaica, né? É assim que se fala, né? Energia solar. Energia solar. E em vários pontos, como por exemplo lá na praça, no terminal da praça ali Alencastro, Mercado do Porto, vários locais. Gastaram quase 12, 15, 16 milhões com isso. E nenhuma das placas funciona. Olha só. Nunca gerou energia solar para o município de Cuiabá. Eu lembro que quando foi colocada aquela placa solar na estação Praça Ipiranga, o prefeito fez uma propaganda e gastaram por volta de quase 1.200.000 naquelas placas. Talvez tenha funcionado uns 45 dias, 60 dias e nunca mais funcionou. Então, estou dando um exemplo. Então, o Abílio fazendo a política de rever os contratos, rever o excesso de gordura que tem em serviços aí, eu tenho certeza que ele vai conseguir fazer essa economia. Então, a receita é essa: transparência, uma boa gestão e evitar a usina de corrupção que acontecia na gestão anterior. Dessa maneira, eu acho possível, sim, economizar 100 milhões e, economizando 100 milhões, certamente o Abílio vai colocar logo, logo a economia, as finanças da Prefeitura nos trilhos. E o que eu disse o Manuel, o prefeito Manuel, o ex-prefeito Manuel, citou 33 milhões que cairão, segundo ele, até quarta-feira, dia 8, né? Entre todas as fontes aí. Procede isso? Paulo, quem que vai confiar em palavra de Emanuel Pinheiro? Está aí, ó. A equipe de transição do Abílio já apurou 1,6 bilhão de reais em dívidas. O cara, Paulo, ele sequer tinha capacidade de fazer o repasse do empréstimo consignado descontado na folha de pagamento dos servidores. Só nesse quesito também, são 5 meses de desconto na folha do pagamento do servidor, certo? Do empréstimo consignado, da parcela, e ele não repassou para os bancos. Estima-se que 90% dos servidores da Prefeitura de Cuiabá tenham algum tipo de empréstimo consignado. Então você imagina o volume desse passivo, só de empréstimo consignado, que o Emanuel Pinheiro vai deixar. O passivo que ele vai deixar também de outra apropriação indébita, que está muito caracterizado, ele descontava do salário do servidor, principalmente dos contratados, as parcelas, né, do INSS, FGTS, e não repassava para o governo federal. Isso aí confisco, né? Mais de 100 milhões se você for reunir a empresa cuiabana, enfim, só nessa modalidade. É por isso que chega realmente, quando você for somar todas as dívidas com fornecedores, enfim, chega esse patamar absurdo de 1,6 bilhão de reais. E isso dentro da gestão de Emanuel Pinheiro, ou seja, de 2017 a 2024.
Ok, já eu quero continuar o assunto, eu tenho que perguntar mais algumas questões sobre essa situação aí do... Eu quero perguntar sobre saúde, esse prêmio saúde aí também. O Abílio não falou nada sobre o prêmio saúde hoje, eu achei que ele fosse falar. Está atrasado também. Insalubridade também. Atrasado. Pra você ter ideia, vou perguntar agora então, por que que não... a Folha... Qual o destino que vai... Qual o destino a gestão Abílio dará para essa questão aí do prêmio saúde e da insalubridade? Primeiro, o Abílio deixou muito claro que vai buscar regularizar o salário. Ele foi contra até a orientação da equipe econômica em parcelar salário. Ele fez um esforço, buscou ter um respiro desses 10 dias e garantir o pagamento da folha. Mas a folha é líquida. A folha líquida é em torno de 69 milhões de reais. Se você for colocar ela bruta, ela passa de 100 milhões, 102 milhões, mais ou menos, arredondando. Por quê? Porque tem passivo aí de insalubridade, essa questão dos consignados, uma série de outras questões, férias vencidas. O prefeito não pagou o 13º para a maioria dos servidores desde junho do ano passado. Ainda está devendo 13º do ano passado. Então, o passivo trabalhista é enorme. Eu acho que eu vou até pedir para a equipe econômica do prefeito, Abílio, detalhar quanto que de fato é só a dívida em relação ao passivo trabalhista para os servidores. Por quê? Tem que deixar muito claro isso, porque Emanuel Pinheiro sempre se intitulou ser o pai dos servidores. Ele sempre se regozijou, né? Eu respeito os servidores. Olha, se o servidor não recebeu o salário de dezembro até hoje, tem um culpado. E o nome dele se chama Emanuel Pinheiro. Isso, ele deu calote nos efetivos agora. Agora, nos servidores contratados, tem servidor contratado que tem 3 meses sem receber. 3. Tem outros que chegam a 4 meses sem receber. Emanuel Pinheiro foi o maior malandro que a prefeitura de Cuiabá já teve. Eu já disse, né? Você já viu falar daquele personagem Dick Vigarista? Ele se encaixa muito, tá certo? Na índole do atual prefeito Emanuel Pinheiro. Aí ele vai para a imprensa, fica mentindo o tempo inteiro, agora fica fazendo chacota, gravando vídeo. A população não aceita mais essa zombaria por parte de Emanuel Pinheiro. Então agora é o Abílio trabalhar e recuperarmos Cuiabá. Eu tenho dito lá na Câmara que é preciso a gente fazer um pacto, certo? Conclamar aí os vereadores, conclamar os deputados, o Tribunal de Contas, o Tribunal de Justiça, todos, a bancada federal, para a gente se unir e recuperar a cidade de Cuiabá dessa catastrófica gestão de Emanuel Pinheiro. Professor Lorenberg. Vamos para o intervalo? Nós vamos ao intervalo, mas antes então que o Lorenberg quer deixar a pergunta dele para começar o próximo. Quando vier assim, a pergunta cumprida. E o Lorenberg Estou brincando, Lorenberg, é porque ele de fato ele tem razão, é que ele já me conhece, porque quando a pergunta ela é interessante, geralmente são interessantes as perguntas do Lorenberg, e quando está bem na beira do intervalo comercial, eu deixo para o próximo, porque senão tem que interromper o entrevistado, não é? No meio da pergunta. Mas dá tempo de você falar de você, Dilemário, responder só o seguinte, que eu não me dei por satisfeito ainda. Então, não falou-se nada até agora de insalubridade, nem de prêmio saúde. Vai falar quando? Como é que está aí? Em que momento, em 1 minuto, em que momento o prefeito Abílio vai abordar isso com, como diria o Dada Maravilha, com a solucionática, com o encaminhamento para a solução desse problema que é importantíssimo para o servidor? Olha, a primeira folha de responsabilidade, vamos dizer assim, da gestão Abílio Brunini, será a folha de janeiro, que será pago em fevereiro, né? Evidentemente que ele vai já pagar a folha com todas as suas complexidades, né? Com prêmio saúde. Nem veio o prefeito, não estava pagando dos comissionados.
Ele deu calote até em verba indenizatória dos comissionados, o Emanuel Pinheiro. Também ficou esse passivo das VIs, né? Eu falei aí hora extras, né? INSS, Cuiabá Prev. Ele Cuiabá deu Prev. calote, tá certo? Nos aposentados. Ele descontou, tá certo? Da parcela previdenciária do servidor efetivo, que obrigatoriamente tem que ir para o regime próprio de previdência. Sabe quanto ele ficou devendo para o Cuiabá Prev? 72 milhões de reais por não recolhimento, tanto da parte patronal e como também dos servidores ativos. Então, realmente é bem complicado. Então, o que eu vi lá muito claro hoje na coletiva é que a partir do salário de responsabilidade do prefeito Abílio, que será pago janeiro até dia 14 de fevereiro, ela será já paga de forma completa, né? Com todos os direitos dos servidores da Prefeitura de Cuiabá. Ok. Aguardemos então a primeira parte agora, dia 10, dezembro, dia de dezembro paga agora dia 10, que é da gestão anterior ainda, e o primeiro compromisso do prefeito Abílio está vindo por aí então, que é o mês de janeiro, que deve pagar, não sei se vai no comecinho, bora ver como é que vai ser o trâmite da coisa toda. O Lorenberg vai perguntar após o intervalo comercial, a gente vai para o break comercial e volta num instante só. Cá estamos de volta ao vivo com o programa Opinião. Hoje o vereador Dilemário Alencar, líder do prefeito Abílio na Câmara Municipal, está aqui com a gente já segue. Eu quero antes abrir espaço aqui para o GD, que é o Gazeta Digital. Você vê, né? Olha só, preste bem atenção, apesar de levar as articulações em banho-maria publicamente, o senador Wellington Fagundes, do PL, tem intensificado as movimentações para viabilizar sua candidatura ao governo estadual nas eleições de 2026. Isso está acontecendo nos bastidores, apostando em sua popularidade entre os prefeitos, especialmente os filiados do PL. O parlamentar tem como estratégia consolidar sua base de apoio no interior do estado. Disse ele, ainda não é o momento de falar de candidaturas ao governo do estado. O desejo é próprio. Agora, candidaturas só se darão no ano que vem. Candidatura, dizendo assim que, claro que, segundo o próprio Wellington, a candidatura só se dará apoiando aí os nossos prefeitos. Claro, tenho um compromisso no municipalismo com todos os prefeitos de Mato Grosso e em especial do PL. Agora, falar em campanha eleitoral só no ano que vem, fecha aspas, afirmou o glorioso Wellington Fagundes. Apesar de sua influência com lideranças municipais, o Wellington Fagundes deverá enfrentar uma disputa interna dentro do PL. O empresário do agronegócio, Odílio Balbinotti, também articula uma possível candidatura ao governo do estado em 2026 e está em vias de se filiar ao PL. Olha mais detalhes sobre essa notícia aí no GD, Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. Lorenberg, uma lasquinha de comentários sobre essa. Ele fala que não, o Wellington fala que não, mas é um não, está com cara explícita de sim, né? Quer dizer, já está na estrada e está preocupado que tem alguém fungando no cangote dele, que é o tal do Babinotti aí. O que você acha que vai virar isso aí? Meu amigo Paulo e amigo telespectador, muito rapidamente, é uma frase dita por todos eles. Não é hora de falar sobre política eleitoral, porque no ano que vem a gente vai falar sobre isso. É o mesmo refrão
dito e cantado por todos eles, quando, na verdade, todos eles estão nos bastidores trabalhando por sua candidatura. O Wellington Fagundes está no Congresso Nacional desde 1992, amigos. Ele saiu de uma secretaria municipal de Rondonópolis e elegeu-se deputado federal e nunca mais saiu do Congresso Nacional, até hoje. Ele sabe muito bem que construir uma candidatura, sobretudo para majoritária, é difícil, problemática e é preciso conversa e conversa muito, em especial no seu próprio partido, que a grosso modo, todos nós sabemos isso, que é dividido em dois grandes grupos dentro do PL. E esses dois grandes grupos não se aproximam, não se juntam. O exemplo disso é exatamente as eleições de 2024. Ok, concordo plenamente com o Lorenberg. Professor, estamos aqui com o Dilemar Alencar. A pergunta, por favor, a sua primeira pergunta neste bloco. Antes de mais nada, vereador, eu desejo também ao senhor e à sua família, que eu tenho muito respeito e admiração, um grande 2025. Obrigado. Vereador, eu vou aproveitar a sua sabedoria, o seu conhecimento e a sua experiência de estar na Câmara de Vereadores desde 2013 até hoje, para pedir ao senhor 3 reflexões. Vou fazer separadamente, até para abusar no bom sentido do seu conhecimento. E a primeira reflexão que eu vou pedir ao senhor é exatamente das votações obtidas pelo senhor. Em 2012, o senhor obteve 3.084 votos, concorria naquela oportunidade pelo PTB. Em 2016, o senhor obteve 3.332 e concorria pelo PROS. Em 2020, o senhor obteve 3.052, concorrendo pelo Podemos. E em 2024, o senhor obteve 3.370. Eu gostaria muito da reflexão do senhor a respeito de 2 pontos. Veja, em 2012, pela primeira vez que o senhor foi eleito, o senhor obteve 3.084. Na eleição seguinte, subiu para 3.332. Porém, na outra eleição, em 2020, caiu para 3.052. A que se deve essa queda? Caiu e foi abaixo, inclusive, da primeira eleição do senhor, que foi 3.084. Já em 2024, subiu para 3.370. 2 pontos na reflexão que eu vou pedir ao senhor. A queda brusca de 2020, ou de 2016 para 2020, e uma subida de 2020 para 2024. Então, professor, a eleição que eu fui mais votado proporcionalmente foi justamente a de 2020, quando eu tive menos votos. Foi na época da pandemia, onde teve 2 fenômenos, né? A questão do próprio vírus, né? Muitas pessoas não foram votar, e também a questão do voto, né? Da digital, né? Milhares de pessoas foram impedidas de votar porque não tinha sido feita a chamada biometria. Então, em 2020, em comparação ao número de eleitores que não foram votar devido à Covid e o número de eleitores que foram impedidos de votar porque não fez a biometria, né, diminuiu sobremaneira o número do eleitorado. Tanto é que naquela época o vereador mais votado fez 4.400 votos, 4.500 votos, que foi o Diego Guimarães. Então, interessante. A eleição que eu mais tive voto proporcionalmente dessas todas foi justamente a que eu tive menos voto, que foi na época da pandemia. Certamente, se não tivesse esses 2 fatores, eu teria muito mais voto do que todas as outras que eu disputei. Essa é a resposta, porque houve uma diminuição do meu voto em 2020. Mas não foi só do vereador Dilemar, foi do conjunto de todos os vereadores que disputaram a eleição de 2020.
Ok, eu vou pro intervalo agora, Boca? Vou pro intervalo comercial, é coisinha bem rápida, e a gente volta já já. Pois bem, estamos de volta aqui, último bloco, vamos correndo neste último bloco para aproveitar bastante aqui. Lorenberg, mais uma vez eu queria que você abrisse o bloco de perguntas, já que a gente usou pouco o Lorenberg até agora, eu queria que você tenha aí um catatal de perguntas, por favor. A primeira pergunta do bloco ao Dilemário. Vereador, um outro pedido de reflexão, aproveitando exatamente a sua sabedoria, na semana passada, sobretudo entre quarta a sexta-feira, eu ouvi bastante, sobretudo nos bastidores, que a atual mesa diretora da Câmara Cuiabana, em especial a presidente da Câmara Cuiabana, irá, eu não sei se até onde isso é verdadeiro, irá trabalhar com a mudança do regimento interno da Câmara. Aí eu pergunto ao senhor, com toda a experiência, com todo o conhecimento do senhor que o senhor tem, o que deve ser mudado no regimento interno da Câmara e por que deve ser mudado exatamente o item ou os itens que o senhor defende que mudem? Ah, tem que mudar muita coisa. Muita coisa, porque assim, à medida que passa uma legislatura, 2, 3 legislaturas, evidentemente que as mudanças sociais vão acontecendo. E agora, por exemplo, professor, nós saímos de 25 vereadores para 27 vereadores, né? Eu me lembro quando eu assumi, em 2013, professor, o vereador tinha um tempo no grande expediente de 10 minutos. O líder da bancada tinha um tempo para fazer as suas comunicações, né? E houve uma reforma do regimento que retirou muito tempo da fala dos vereadores. Hoje, para o senhor ter ideia, no grande expediente o vereador pode falar só 6 minutos. E, em contrapartida, o tempo do grande expediente é de 1 hora apenas. E só 10 vereadores conseguem se inscrever. Então, veja, talvez a principal função ali de um parlamentar é falar, né? Fazer as discussões. Então, meio que o atual regimento está amordaçando os vereadores. Então nós temos que fazer... deve voltar ao que era antes. Temos que fazer um estudo, um exercício, agora são 27 vereadores, certo? Eu penso que tem que voltar aí pelo menos uns 10 minutos, ter o tempo de comunicação de liderança, como tem na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, no Senado. Nós temos que ter no final da ordem do dia também o chamado tempo livre, que lá atrás nós tínhamos, agora não tem também, entendeu? Eu penso que lá atrás houve interesses, vamos dizer, de tentar ali, né, evitar o máximo que os vereadores falassem. E tem outras coisas para trazer a sociedade mais, para estar falando no parlamento. Aliás, a Câmara Municipal tem um expediente muito interessante, que na Assembleia Legislativa, por exemplo, não tem. Nós temos um espaço no regimento interno que nós chamamos de tribuna livre, onde qualquer cidadão ou segmento organizado da sociedade pode fazer uso durante a sessão ordinária para falar sobre qualquer situação atinente à população, de interesse da população de Cuiabá. Eu acho que a gente tem que ampliar, colocar, ao invés de apenas 1, 2 tribunas, 3 tribunas do cidadão, certo? Então, eu fui o primeiro vereador a falar para a presidente Paula que a gente tem que criar uma comissão para propor a revisão do regimento interno da Câmara Municipal. Até porque nós agora estamos com 27 vereadores. E tem outras questões que, se a gente for falar aqui, vai levar tempo, mas é importante fazer uma revisão, até porque
já tem, salvo engano, uns 10 anos que não tem nenhuma modificação substancial no regimento interno da Câmara Municipal de Cuiabá. Ô, Dilimário, a Câmara fez recentemente aí uma eleição, houve um consenso lá. Aliás, no começo houve muita divisão, como é comum, né? Muita discussão. O que você tem a dizer sobre esse processo eleitoral que culminou com a eleição da Paula, vereadora Paula Calil, e agora também já começaram a ser definidas as presidências das comissões. Parece que a Samanta, ela ficou com a CCJ. Enfim, eu queria que você falasse, fizesse um resumo aí dessa situação desde a eleição, propriamente, o processo ali. Ao meu ver, o prefeito Abílio sai muito fortalecido com isso, porque não terá tanta dor de cabeça lá no parlamento, né? Ou não? Eu espero que não, porque eu penso e tenho conversado com os vereadores, tanto da base como da oposição, ou os que estão se intitulando como independente, de que esse momento, principalmente nesse primeiro semestre, buscando até este ano inteiro, é o momento de dar um voto de confiança para o prefeito Abílio e a Câmara Municipal não perder a sua essência de fiscalizadora, mas também ser uma grande ajudadora no sentido de buscar a recuperação da nossa cidade. A situação é gravíssima. Cada dia eu penso que o prefeito vai ser surpreendido com situações que Emanuel Pinheiro deve ter deixado debaixo da gaveta, debaixo dos tapetes do Palácio Alencastro. Então eu penso que ele sai fortalecido sim, o prefeito Abílio. Ele foi, sem dúvida, o político que deu a ideia de uma chapa feminina. Muitos duvidaram e a Câmara Municipal certamente fez história, professor. Eu não tenho conhecimento de nenhuma capital brasileira, pelo menos em termos de capital, na história de ter uma mesa diretora 100% de mulheres. E eu penso que isso fez justiça, até porque por toda a existência praticamente da Câmara Municipal, sempre foi uma chapa 100% de homens. E agora, como foi eleito 8 mulheres, eu acho que foi acertado nós entendermos esse momento, colocarmos 5 mulheres para administrar a Câmara Municipal e sempre a mulher, quando ela busca administrar, ela busca fazer de forma correta, perfeita, e eu estou acreditando muito na condição da Paula ser uma grande presidente. E ela, toda vez que eu converso com ela, ela só pensa em Cuiabá. A Paula tem pensado nas dificuldades de Cuiabá, então penso que o prefeito Abílio acertou nesse sentido. Agora, podem crer, essas vereadoras vão fiscalizar muito, vão trabalhar muito. E essa Câmara Municipal vai ter muitos debates. Entrou novos vereadores, experientes nas áreas que eles já atuam. Eu acho que essa legislatura vai dar uma grande contribuição para o povo cuiabano. O prefeito Abílio foi um vereador muito combativo, né? Porque era oposição. Agora está do outro lado do balcão. E o vereador Dilemário também foi muito combativo, inclusive era muito próximo ao Abílio, quando ambos eram ali vereadores, faziam uma oposição muito forte. Você acha que, por ter agora em tese, uma maioria lá na Câmara, ter agora a CCJ com a Samanta, ter a presidente, que é muito alinhada ao prefeito, você acha que as cobranças serão mais leves? Enfim, você propriamente, como se dará? E eu estou falando aqui que eu vou te cobrar mais tarde. A gente convida sempre o Dilemário para vir aqui. Nas próximas vezes eu vou estar sempre cobrindo, o Lorenberg também, porque o vereador, independente de ser situação ou oposição, tem que cumprir seu papel de fiscalizar, que é a principal função do parlamentar.
O Abílio terá mais facilidade, quando eu perguntei agora há pouco, nesse sentido aí, que pareceu um cenário positivo para ele, de não ter ali tanta resistência. Mas, de certa forma, resistência é importante. O que eu chamo de resistência? É cobrar, acabei de falar da salubridade, acabei de falar do prêmio saúde, outras questões mais, folha salarial. Como é que você vê isso aí? Olha, Paulo, vamos por parte. Primeiro, eu recebi o convite do prefeito Abílio em assumir a liderança no Parlamento Municipal do governo, né? Eu aceitei no sentido de colaborar. Depois veio a situação da eleição da CCJ, que é a comissão mais importante da Câmara Municipal de Cuiabá. Busquei conversar com os vereadores, tanto da base, da situação, da base, da oposição e também os independentes, e por incrível que pareça, ali num diálogo, né, hoje, a Samanta foi eleita de forma unânime. Uhum. Dos 12 vereadores líderes partidários, 11 votou na Samanta. O Jefferson não votou porque ele não estava presente na sessão. Então foi unânime, certo? Então isso já demonstrou a nossa capacidade de diálogo ali entre os vereadores. Eu gozo assim, de um bom trânsito com os vereadores mais antigos, vamos dizer assim, e tenho conversado muito com os vereadores que foram eleitos agora pela primeira vez. E eu tenho insistido com eles, olha, vamos dar um voto de confiança e vamos buscar recuperar Cuiabá. Ninguém aguenta mais essa situação do lixo como está, a saúde um caos, o funcionário público sem receber salário, é boca de lobo estourado para todo lado, é matagal para todo lado. Então, assim, nessa minha missão, tá certo, de ser líder, eu vou sempre buscar fazer com que os vereadores foquem em Cuiabá, né? Evidentemente vai ter um atrito, outro, mas nesse momento a gente tem que focar para ajudar a cidade de Cuiabá. E eu, como muita gente fala, e aí, vereador, você sempre fiscalizou, você sempre fez oposição, você virou vidraça. Como vai ser seu comportamento? Meu comportamento vai ser de um ajudador. Agora eu vou continuar fiscalizando. Filmando buraco. Essa semana mesmo, eu fui ali fiscalizar o córrego da Prainha, que você conhece ali perto da TV Vila Real, certo? Está lá, cheio de lixo. Emanuel Pinheiro construiu uma creche que a 50 metros fica o lixão. Então, eu fui lá fiscalizar e já pedi providências. Orenberg, a última pergunta é sua, que ela não seja muito longa, por favor, para a gente encerrar o programa. Não, mas muito rapidamente, vereador. Um outro pedido de reflexão. O senhor falou agora há pouco, se eu entendi direito, na esperança que a atual legislatura será melhor, será muito melhor. E aí eu venho a minha pergunta. Qual erro foi cometido pela Câmara de Vereadores na legislatura passada e que de maneira nenhuma deva ser repetido na atual legislatura? Legislação passada, da qual o senhor fez parte. Por favor, 1 minuto e meio. Olha, eu acho que os vereadores de oposição, eles fizeram o dever dele. Nós fiscalizamos, e aliás, a legislatura que o Abílio participou, onde houve o famoso quinteto, que era o Abílio, eu, o Velaton, o Bucique, que hoje é secretário de Fazenda do município, e também o deputado Diego, nós fizemos história, nós fizemos a nossa parte. E nós avisamos, não vote na reeleição de Emanuel Pinheiro. Quantas vezes eu vim aqui nesse programa e pedi, não reeleja o Emanuel Pinheiro. Olha a herança que Emanuel Pinheiro tem deixado. Então, o que eu penso? Eu penso que a maioria dos vereadores tem que fiscalizar. Veja, a fiscalização não é ruim para o executivo. Ok. Ela ajuda a corrigir erros, ajuda a consertar, a dar um bom caminho para o executivo. Então, a minha receita é o seguinte, independente de ser base ou oposição, fiscalizem, certo? E façam uma oposição propositiva. Tomara, viu? Ô, Dilemar, a gente faz compromisso de estar, ainda mais com a condição de líder também, convidando você sempre para vir aqui para falar com o público em geral, com o seu eleitorado também, não é?
com o nosso telespectador. É muito bom tê-lo aqui, eu fico muito feliz que eu tenho um carinho muito grande pelo seu trabalho. Obrigado de verdade por... E eu queria te dizer uma coisa aqui. Bem rapidinho, foi 30 nesse segundos, programa que é o tempo aqui, que eu tenho. 30 segundos. onde uma vez fui questionado aqui. Ah, mas a sua lei de emenda à Constituição Municipal, a lei orgânica, você foi derrotado no Tribunal de Justiça porque aquela lei, aquela emenda minha, professor, ampliava os poderes de fiscalização do vereador, né? O senhor lembra? E aí Emanuel Pinheiro entrou com a ADIM. E foi com essa lei minha que o Abílio fez a CPI da saúde. Aí o Emanuel Pinheiro entrou com a ADIM. O que aconteceu? O Emanuel Pinheiro conseguiu caçar através de um desembargador. E hoje, esse desembargador que nós imploramos para ele não derrubar a lei que dava autonomia, ampliava a autonomia de fiscalização dos vereadores, esse desembargador hoje está usando tornozeleira. Vixe Maria, eu sei quem é, viu? Obrigado de verdade, Dilemário, obrigado, tudo de bom, bom trabalho, bom ano de legislativo aí, a gente está à disposição para bem informar, tudo de bom. Obrigado. Para a assessoria que também está ali, que eu não sei o nome do rapaz. Gabriel. Gabriel, o pensador. Lorenberg, a gente se encontra amanhã? Até amanhã, às 19h30, ao vivo com o programa Opinião, aqui na TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Fica bem, fica com Deus também.